Vamos à palavra, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 55, o versículo 22. Salmo 55, 22. Tenho por costume, depois que nós já temos não gosto muito do termo data show, né? Mas a tela, eu sempre costumo colocar. Peguei mesmo o costume, sempre coloco os tópicos. Hoje, nós vamos nos ater à própria Bíblia e o que nós chamamos de parte A do versículo, que é essa primeira parte só desse versículo aí, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Eu lerei aqui em duas versões, leremos juntos depois, deixa essa aí, que nós vamos ler juntos a terceira que está na tela. Diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Em outra versão tem: lança as tuas aflições sobre o Senhor e Ele te susterá. E vamos ler juntos agora ali a parte do versículo, só a parte A. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Só mais uma vez. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Eu usarei a expressão fardo, tá certo? A primeira que li, lança o teu fardo sobre o Senhor. Vamos orar um pouco mais, Senhor. Pedimos graça, particularmente esse que tem a missão agora, de poder explanar a tua palavra, que eu possa fazer, sendo fiel às Escrituras. Nos ajuda, Senhor, a podermos aceitar, a entender, melhor dizendo, e fazer com que essa palavra, ela cale profundamente em nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, irmãos, é um salmo de autoria de Davi, assim como a maioria dos salmos. E tão conhecidos salmos de Davi, não é? Como o Salmo 1, que a gente vê muito nos filmes, não é? Principalmente quando está alguém lá sendo sepultado, né? Parece que o Salmo 1 é o salmo escolhido, né? Para ser lido ali sempre. O Salmo 23 também, naqueles momentos. E quantos não já leram o Salmo 23, que é de autoria de Davi? O Salmo 91. E aí vão salmos, a maioria, todas eles, de Davi, embora Davi não escreveu todos os salmos. Nós temos alguns salmos que são de autoria dos filhos de Coré, como vimos hoje pela manhã, o Salmo 49, de Jedutum, que eram cantores. Temos um salmo onde o Salmo 90 é atribuído a autoria a Moisés, e aí vai. Mas Davi foi o grande poeta. Davi, ele tinha uma versatilidade, não é? Muito grande. Era pastor de ovelhas e conhecia muito bem. Por isso que não foi em vão que ele fez aquele Salmo 23 com tanta propriedade. Aquele salmo, irmãos, não foi criado, não foi feito num laboratório, num gabinete pastoral, né? Ele foi feito no campo, no dia a dia da luta. Davi tinha também uma habilidade muito grande de poder guerrear. Ele tinha habilidade com a funda, não é? E também com os materiais de guerra da época, a espada, mas tinha uma habilidade, era muito habilidoso em vencer batalhas, saía nos campos de batalha. No dia que ele ficou fora do campo de batalha foi um desastre, porque ele deveria estar no campo de batalha, como nós percebemos lá em 1 Samuel, no capítulo 11, né? E ele estava lá em 2 Samuel, capítulo 11, e ele estava no palácio, dormindo, e depois foi uma tragédia dali para frente. Mas ele tinha uma habilidade muito grande como guerreiro. E Davi foi poeta, músico, trabalhava com a lira, a cítara, né? E fazia canções, acalmava a alma do seu sogro rei Saul, não é? Então, enfim, nós temos aqui um salmo de autoria davídica. E quando é que Davi fez esse salmo? Ele fez, os estudiosos comentam que ele fez num momento de profunda aflição. Ele estava muito aflito porque ele tinha o Aitofel, que era um conselheiro em potencial dele, nessa época e até hoje, não é? Os presidentes, eles se valem de pessoas, de conselheiros, para que possam, em algum momento, poder dar uma palavra, uma orientação, e naquele tempo era assim.
Aitofel era um amigo de Davi. Aitofel era, possivelmente, segundo o que temos de relato, e quando vamos confrontando textos e leituras, ele tinha um parentesco com Betseba. E Aitofel, quando Absalão, filho de Davi, vem contra o pai, não é, no intuito de tomar o reino e de poder matar Davi, Aitofel, ele, em vez de ficar do lado de Davi, a quem serviu por muito tempo, ele abraça, não é, o Absalão, o filho de Davi. Então, Davi faz esse salmo quando ele está aflito, quando ele foge de Absalão, o seu filho, querendo matá-lo. Coisa triste, irmãos. Pense em um pai sendo procurado porque o filho quer matá-lo. Não quer apenas o reino, ele quer a vida do pai. Havia um ódio nos olhos daquele moço, não é? Daquele rapaz, e que havia, naturalmente, uma atitude de Davi de complacência, desde lá da tenridade, e de tal forma que Davi estava profundamente em aflição, profundamente num momento envolvido de tristeza, de abatimento, não é? Porque além da traição, vamos dizer assim, do seu conselheiro Aitofel, e os comentaristas chegam a dizer que Aitofel, quem sabe, estava ainda magoado pelo que Davi fez com Betseba. Não é? Lá, quando ele vê Betseba se banhando, e ele traz Betseba e ordenou e fez com que o poder dele de rei, embora não temos relato de Betseba dizendo nenhuma palavra, não é, de aflição no momento, e dizendo: não, meu rei, eu sou esposa do seu valente, de um dos seus valentes, que é Urias, que dava a vida pelo rei, Urias. Inclusive nem era judeu, era heteu. Então, mas aquela atitude, quem sabe, de Davi, causou uma nódoa, uma mágoa, um rancor em Aitofel, porque houve uma usurpação muito grande, né, de um poder, ou foi uma tragédia na vida de Davi, e até hoje nós temos registrado isso nas Escrituras. Mas, irmãos, nós percebemos nesse versículo, um versículo tão pequeno, mas um versículo tão maravilhoso, que mesmo em momento de aflição, e é bom que se diga que as melhores poesias, os melhores cantos, as melhores músicas, elas foram criadas, elas foram forjadas, elas foram elaboradas, não no momento de celebração. É claro que muita poesia bonita surgiu em momentos alegres, em momentos de celebração. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que as mais profundas poesias, cantos, nasceram em momentos de aflição, em momentos de dificuldades. Não que venhamos querer as dificuldades para que possamos elaborar o melhor tom, a melhor canção da nossa vida, para que a poesia brote nesses momentos, não. Mas é porque, naturalmente, naqueles momentos de aflição, nós chegamos às nossas finitudes, às nossas fragilidades, nós sabemos o quanto nós necessitamos, e a nossa força, o nosso braço, não vale nada em alguns momentos como este. De tal forma que aqui nós temos esse versículo. E o primeiro verbo dele, lança, vem de uma forma imperativa. Ele vem ordenando, não é? Mesmo que você não foi talvez tão bom na língua portuguesa nossa, tão difícil, com tantos verbos, tantas declinações, mas nós sabemos que aí é uma ordem. E há quem diga que essa ordem o salmista estava dizendo para ele mesmo. Ou seja, eu mesmo devo lançar sobre o Senhor. Eu mesmo devo entregar. Eu mesmo devo lançar. Eu mesmo devo jogar sobre o Senhor. E jogar, que nós vamos ver aí, já sabemos que é esse fardo. Mas é bom trabalharmos antes sobre esse lançar. Porque, inclusive, para quem é da área de educação, nós temos os teóricos, né, da educação, como Piaget, não é? Mais precisamente Piaget, que trabalha com aquela fase infantil e onde a criança ela retém
Ela está numa determinada fase que, se você pedir, ela pode estar com a mão cheia de bala, não é? Mas se você pedir uma só, às vezes é difícil ela dar aquela única bala ali, não é? E os pais que passaram essa fase sabem. Ela tem uma retenção, uma atitude de retenção que vai se propagando pela nossa vida, e às vezes a gente tem muita dificuldade de compartilhar, de dividir as coisas, não é? Faça uma prova, você, vovô e vovó. Aliás, por vovô, acho que ela entrega tudo, né, pastor Flávio? Vovô e vovó faz muitos gostos dele, entrega tudo. Mas é a experiência que a gente tem de reter. É como se a gente dissesse, não, enquanto estiver comigo eu tenho poder, está comigo. Quando a ordem para aquilo que nós não podemos lidar é lançar, é jogar, é entregar. E essa é a primeira lição que nós temos nesse versículo. Lança. Lança, e aí o salmista Davi vai adiante, ele diz, lança o quê? Lança o teu fardo. Lança o teu fardo. É interessante que quando a gente vai se debruçar e mergulhar o que os estudiosos, né? Gente que se debruçou sobre o que quis dizer isso nas chamadas línguas lá, no hebraico, não é? Nos manuscritos mais antigos. Aí eles dizem, não é bem o fardo, é o dom. Lança o teu dom, lança o presente. Eu confesso aos irmãos, eu prefiro, né, ficar com outros estudiosos que dizem que isso aí é um fardo mesmo. Porque não vejo como Davi, na aflição que estava, trabalhar com dádiva, com dom, com presente. Ele quis dizer fardo mesmo, carga. Lança o teu fardo, lança o teu cuidado, lança as tuas aflições, lança as tuas necessidades, lança sobre o Senhor. E fardo, irmãos, o que é fardo? Fardo é tudo aquilo que, quem sabe, até nós podemos levar, mas que dói. É uma sobrecarga. É algo que se chama hoje, pode ser chamado como uma mala sem alça. Né? Porque quando tem alça, pelo menos você vai levando, segurando a alça, mas a mala sem alça, você vai abraçando e não pode desgrudar dela. E vai e leva por anos e anos e anos a fio. Um peso, e um peso a mais, porque levar cargas, ter aflições, ter adversidades, quem não as tem hoje? Nós temos agora a sobrecarga. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A versão de oprimidos é sobrecarregados também. Eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o jugo de Jesus aí, embora tenha duas posições para se trabalhar com o jugo, que Jesus quis dizer, nós sabemos que esse jugo de Jesus é leve por quê? Porque tem a presença de Jesus, a participação de Jesus. Se formos interpretar como a chamada canga, não é? Que é colocada em animais, porque essa é uma das origens, quando a gente vai ver no texto, que Jesus falou sobre o jugo, nós temos ali Jesus ajudando, levando, mas uma segunda, muito mais precisa, era o jugo que muitas vezes os fariseus, os religiosos da época impunham às pessoas, não é? E faziam as restrições, as observações. Os irmãos sabem que existiram 10 leis, 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, os judeus, principalmente os fariseus, eles foram se delineando ali em mais de 600. Coisas, às vezes, assim, o caminho do sábado. Você não podia percorrer muito mais do que alguns metros, não é? E se quebrasse aquilo ali, você estava quebrando a lei, e tantas outras que foram criando. Não aquelas lá de Levítico, porque aquelas lá foram fundamental para o povo no deserto ter sua vida preservada. Mas nós sabemos, irmãos, que esse jugo, esse fardo, não é? Ele é pesado. Estava lendo que diz que as formigas, chamadas formigas de roça, né? Roçadeiras, né? Aquelas formigas vermelhas que quando você leva uma mordida dela, às vezes só sai o corpo, mas lá a boca fica impressionante. E dói aquilo ali, não é? Elas levam, irmãos,
50 mais o peso, além do peso delas. Ou seja, elas têm condições de levar uma folha, não é? Que tem o peso 50 vezes maior do que o dela. Uma formiga. Não é? Por isso que às vezes a gente vê e diz, a folha andando, não é a folha andando. É a formiga lá, com a sua força, não é? Minúscula, mas levando 50 vezes mais o peso dela numa folha. Isso pode ocorrer com a formiga e ocorre com a formiga roçadeira. Mas você teria condição de levar o seu peso, e pode olhar para mim, que eu fico pensando no meu caso, 50 vezes mais o meu peso, Senhor. Anos atrás fui fazer cirurgia de hérnia de disco, como os irmãos aqui de mais tempo sabem. E o médico me operou e disse, pastor, procure emagrecer. Eu sei que essa ordem, meu Deus, né? Está aqui ecoando ainda nos meus ouvidos essa ordem, não é? Esse conselho, essa orientação. Porque na pressão da coluna, veja vocês que são médicos que estão aqui da área de saúde, 3 vezes mais o seu peso. A coluna ela é pressionada. Então, se o seu peso chega aí o que a 50 quilos, não vou nem me usar como padrão, né? Pense se 3 vezes mais você levando para o seu corpo sustentar, não é, essa pressão dentro da sua coluna. E pode ocorrer com as formigas, como eu estava dizendo, mas nós não somos formigas roçadeiras. Por mais que você tome a medicação, se você está levando pesos além e vá se tratar e vá se cuidar, você vai ter problemas sérios, físicos, e no caso que eu estou colocando aqui, problemas de caráter espiritual e emocional que vão refletir no seu corpo. Então, lançar o fardo é algo fundamental. Nós não temos como estar segurando algo que vai me prejudicar, que vai nos prejudicar. Lançar esse fardo é ordem para mim, para você. Lançar essa carga que muitas vezes nós levamos e nós fazemos a retenção dela e não sabemos, às vezes, as implicações que isso exige de nós. Por isso que muitas vezes nós nos encontramos doentes emocionalmente, nós nos encontramos entristecidos demasiadamente, não é? Há, quem sabe, um desânimo que se instaura em nossa vida. Quem sabe, você já se perguntou, quem sabe isso não são as cargas que nós levamos com 50 pesos a mais do nosso peso. Cargas que não precisam, fardos que não precisam ficar comigo, continuar comigo. Eles precisam ser lançados. Lança o teu fardo. Então, essa é a ordem. E o texto vai adiante e diz, lança o teu fardo sobre quem? Sobre o Senhor. Sobre o Senhor. Irmãos, lançar fardo sobre o Senhor é, de fato, nós lançarmos em quem nos conhece profundamente. Nos conhece inteiramente. Você pensa que às vezes você se conhece tão bem? Conhece não. Quantas vezes já ouvi gente dizendo, pastor, eu me descontrolei naquela hora, não devia ter feito isso. Por que eu fui agir daquela maneira? Porque às vezes você não conhece o gênio que você tem. Já viu gente muitas vezes assim, bater portas, não é? E muitas vezes bater em objetos. Ali ela está não batendo na pessoa, ela bate nos objetos, ela bate a porta, ela fecha com veemência a porta do carro, ela dá murros na parede, não é? Para não atingir o outro e ir para uma delegacia. Muitas vezes a própria psicologia diz isso, e os psicólogos que estão aqui presentes vão me consertar se não é assim. Para não fazer na pessoa, você faz nos objetos, mas se pudesse, você fazia nas pessoas. E há muitas vezes um descontrole, porque nós ouvimos coisas que muitas vezes vêm como flechas. Vem ou não vem? Vem, tem algumas palavras que vêm, parece que assim, diretas para nos ferir. Às vezes não precisa a palavra, a indiferença.
de gente que a gente ama, porque indiferença de quem não tem proximidade comigo, paciência, não vai me atingir em nada, mas de gente que eu amo e que eu ajudei em momentos importantes da vida, gente que sentou comigo na mesa, como Aitofel sentou com o rei Davi, gente que foi colocada no colo, como Absalão foi por Davi. Por mais que Davi tivesse filhos, você duvida que aquele moço, quando criança, quando bebê, não foi colocado no colo pelo pai dele? E foi amado, tão amado que Davi, em alguns momentos da vida de Absalão, Davi não repreendeu. Davi não buscou o diálogo, não é? E é interessante quando a gente vai falando sobre essa relação pai-filho. Nós percebemos que Joabe, comandante do exército de Davi, que tinha parentesco com Davi, com Absalão, era primo de Davi. Quando Absalão faz a tolice lá, e que grande tolice, que grande erro. Aí Joabe fica o mensageiro, sabe? O porta-voz entre o pai e o filho. Aí Joabe vem e diz, meu rei, o moço está aí, o moço quer vir mais perto do senhor, deixa ele vir, deixa ele chegar mais perto. Aí Davi diz, não, que ele não venha tão perto. Parafraseando era isso, que ele não venha tão perto, mas deixa que ele venha um pouquinho mais. Ali era para Davi ter chamado no palácio, dizendo, meu filho, o que é que você fez? Por que é que você fez essa loucura? E muitas vezes nós percebemos isso nas relações familiares. Filhos sendo endeusados. Filhos que não recebem uma exortação paterna e materna. Logo largam a dizer, mas eu tenho minha independência, e são maiores, parece que passou de 18 anos, pronto. Mesmo morando debaixo do teto de papai e de mamãe. Nós percebemos, irmãos, que esses fardos, relacionamento desgastado, seja na família, conjugal, no meio da igreja, seja por qualquer outra questão, doenças emocionais que hoje elas têm encampeado a nossa vida, gente que está em aflição e que enquanto hoje você vai terminar esse culto, daqui a pouco você vai para casa, você vai conciliar o seu sono, mas tem gente que vai deitar na cama e não vai conseguir fechar os olhos, a mente não vai parar. Gente que tem insônia profunda, gente que tem o olhar no passado e não desgruda dele, é um fardo que tem sido levado durante anos a fio, olhando sempre para o retrovisor e não para frente. Porque foi, e eu não quero minimizar o que você sofreu, porque foi sim magoado, machucado, foi sim lá atrás feita uma ferida, e não foi ferida no corpo, porque essa sara e fica a cicatriz, mas foi ferida na alma. Foi ferida na alma. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa continuar. Você e eu, nós não precisamos continuar com esse fardo. Nós devemos lançar sobre aquele que pode pegar e solucionar. Lança o teu fardo sobre o Senhor. E é bom sempre falar, repito, reitero, irmãos, a palavra Senhor não vem em vão, é porque nós, pelo menos a minha geração, a geração mais moderna, tem dificuldade de chamar Senhor. Não é? É você, chama os pais e eu, assim, lá em casa a mais velha é assim. Respeitando tudo bem, mas eu fui educado chamando senhor e senhora. Ainda mais pedindo a bênção, não é? Na minha cabeça não entrava eu chamar meus pais de você, mas isso aí, tudo bem. Vamos lá, os tempos mudaram, mas não muda o respeito. Mas nós percebemos que essa palavra, no nosso relacionamento é uma coisa, mas quando se trata do relacionamento nosso com Deus, ela tem um peso enorme. Ela tem um peso enorme. Quando alguém chama Deus de Senhor, está dizendo daquele que detém todo o poder. Aquele que de fato tem um controle de todas as coisas. Ele sabe o que faz.
Ele faz e desfaz segundo o seu querer, para que o poder dele em nossa vida seja operado de forma maravilhosa, para que Jesus seja glorificado. Então, é lançar sobre quem tem as condições de receber com as mãos poderosas dele o nosso fardo. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e a última expressão da parte A do versículo é o quê? E ele te susterá. E ele te susterá. Interessante, irmãos. Lançamos fardo, e ele não segura o fardo não, segura a gente, é? Notaram? E ele te susterá. Se lançamos o fardo, ele tinha que segurar o quê? O fardo. Mas ele me segura e segura o fardo. Porque a ideia aqui, grave bem isso, se você não lembrar nada dessa mensagem, lembre disso. Quando nós lançamos fardo sobre o Senhor, nós devemos nos lançar também sobre Ele. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ou seja, você precisa e eu lançarmos os fardos diante de Deus, no Senhor, e nos lançarmos também. É costume nosso, e de crente parece que há uma maior probabilidade de algumas coisas nós lançarmos diante de Deus, fazemos orações, cremos sim, e colocamos diante dele, com muita veemência, com muito clamor, mas a coisa vai, depois a gente parece que vai e pega de volta. Não é? Eu fico pensando o que é que Deus pensa da gente. Porque se você me entrega algo, vamos pegar o presente que alguns estudiosos dizem, lança o teu dom, a tua vida, o teu presente, lança o teu fardo sobre o Senhor, e depois você vem e diz, ó, tá bom, ficou aí umas horas com você, vou levar de volta. É meu. E pega de volta. E depois lança. E depois pega de volta. E lança de novo, e depois pega de volta. Mas a ideia aqui, por isso que não foi em vão que o Espírito Santo de Deus inspirou Davi e disse, olha, não é só o fardo. Ele não quer só o fardo. O fardo é fácil demais para Deus. Pode ser difícil, e é difícil para mim, para você. E como é? Mas Deus não quer só o fardo, Ele quer a vida da gente. Ele quer a sua vida também que se lance. Porque quando você disser, olha, eu quero o fardo de volta, você já está na mão dele. Você já está sustentado pela mão poderosa dele. E a ideia aqui, irmãos, é que quando lançamos fardo, nós nos lançamos também, devemos nos lançar também. A coisa maravilhosa é ser seguro, como diz o hino do nosso cenário. Não é? Seguro estou, não tenho temor de mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil, ele vem me livrar. Da sua graça não me recusará. Seu poder é quem pode me sustentar. É o poder das mãos do Senhor. Alguns novos não relembrarão, mas os de mais tempo aqui na Bíblia lembrarão de Alberto Souto. Alberto Souto, quem é que lembra aqui? Alberto Souto era um peruano que viveu aqui conosco. E Souto, ele ficou aqui um tempo na igreja, depois que nós assumimos o trabalho em Sol Nascente, em 1995, não estava nem casado com Sônia, estava noivo e casamos naquele ano. Souto ficou ali conosco, com a sua família. Ele poderia vir para cá, mas ele ficou num galpão naquele tempo. Se você chegar em Sol Nascente, é uma bênção, não é? Louvado seja Deus, e quando passa ali, todas as vezes glorifica o Senhor. Porque ali eu tenho uma participação, que essa igreja me deu o privilégio. Mas não era aquela estrutura que temos hoje ali. Era um galpão quente, um pouco mais adiante, quente mesmo, irmãos. Só tínhamos trabalho à noite, vamos botar pela manhã, ou a escola bíblica. Eu lembro das crianças, não é, que chegavam naquele calor, e eu digo, meu Deus, vamos ver, uma porta se abrirá, não é?
E ele participava ali. Depois Deus nos abriu aquele local, fez com que nós comprássemos, né, alugássemos, primeiro, depois comprássemos. A congregação juntou uma parte, aqui a sede cooperou com outra, e tá uma bênção lá, né? Mas eu lembro que o Souto pegava a Poliana, minha filha hoje que está com 25 anos, e a Poliana tinha meses de nascido. E ele tinha uma mão enorme, não é? E ele segurava a Poliana por uma mão só. E é impressionante que a Poliana não se equilibrava naquela mão enorme do irmão Souto. E ele ali segurava, eu como o pai ficava olhando, né, mais tranquilo, mas eu notava insônia, eu disse, irmão Souto, ele disse, não caia, mano, está segura. Não é? Essa visão, irmãos, o irmão Souto já nos deixou, eu estive presente, visitei ele quando estava doente, me emocionei muito, me segurei para não chorar muito, não é? E é alguém que eu tenho muita gratidão, porque ali naquele tempo cooperou comigo, junto com outros, não é? Assim como Obed e Edneus naquele tempo, poderiam vir para cá e cooperavam conosco ali. Mas o que eu quero dizer é que, assim como o irmão Alberto Souto sustentava a Poliana na sua mão, e dali ela não caía, assim Deus segura com a sua mão, é claro que é uma forma metafórica, mas que mão poderosa do Senhor que nos equilibra, que nos sustenta, que faz com que nós não venhamos a dali cair. Agora, o que é preciso? É preciso eu lançar o fardo e me lançar também. Para que esse Deus poderoso, que não me invade, porque Satanás vem e ele vem invadindo, ele vem roubando, enganando. Ele é um enganador por excelência, Satanás. Mas Deus não. Deus ele vem com o seu poder e tem poder de fazer, viu? Mas ele vem com a sua graça e faz com que você entenda a sua necessidade. A sua necessidade. Porque enquanto você não entender que para o seu próprio bem, para o bem da sua família, porque tem gente que sabe, quem sabe, para os seus amigos você não está suportando mais. O fardo que você está levando e você acha que é seu. E você precisa lançar sobre o Senhor e se lançar também. Você não tem a dúvida de que jamais, jamais você será o mesmo crente, o mesmo cristão. Deus nos salvou em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Isso nós temos uma garantia. Mas o que eu estou falando nessa noite é de que mesmo com salvação em Cristo, gloriosa, às vezes tem alguns fardos que nós botamos debaixo do braço, abraçamos e vamos levando com um peso muito além daquele que nós podemos suportar. Se é o seu caso nessa noite, entregue, lance, jogue-se diante do Senhor. Por isso que eu já disse uma vez e digo de novo sempre, em aflição, o próprio Davi disse, caia eu nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são infinitas, são enormes, mas não caia eu nas mãos dos homens. Caia eu nas mãos do Senhor. Então, se for para se lançar, e é preciso lançar, é preciso se jogar, não é? E jogar os seus fardos, jogue-se nas mãos daquele que pode lhe sustentar, lhe equilibrar e lhe dar vitória. Porque a maior vitória que você, quem sabe, pode receber nesses dias é você ficar livre desses fardos que tem inoculado-se em sua mente. E aqui eu não nominei nenhum deles, mas cada um sabe. Não é? Por isso que é seu, é teu. E preciso dizer, não, eu na realidade tenho. Eu tenho, mas não quero ficar com ele, não me pertence. Eu quero lançar. Então, por que não fazer isso no dia chamado hoje? E por que não fazer isso agora, se já não fez? E por que não fazer nesse momento aqui? Porque, embora não possamos vê-lo, mas nós sabemos que aqui está presente o Senhor.
O Senhor que sustenta, o Senhor que cuida, o Senhor que ampara, o Senhor que segura a nossa vida, de tal forma que nós possamos ser equilibrados nessa mão poderosa e jamais, por isso que o salmista disse, o justo, jamais que o justo seja abalado. Esse abalado aí é a ideia de cair, também na língua hebraica. Jamais que ele venha cair de tal forma que não se levante. E se cair, o Senhor tem poder de levantar. Mas quando você está nas mãos do Senhor, ele pode dizer uma expressão dessa, jamais serei abalado no sentido de que eu vou cair, eu vou sair das mãos daquele que tem todo o poder. Eu gostaria nesse momento mais do que uma oração. Eu gostaria que você agora tivesse um tempo, porque para a gente hoje parece que 1 minuto é uma eternidade, não é? Houve um tempo que a igreja tinha um momento de contrição, era um momento de oração silenciosa. A gente foi perdendo isso com o tempo. E parece que 1 minuto fica uma eternidade, porque fica o silêncio e a gente começa, pode ser que a gente comece a divagar a nossa mente. Não, não faça isso não. Mas você tem fardos em sua vida? E você quer lançar nas mãos do Senhor e se lançar com Ele nesse momento? Faça isso agora. Porque eu não posso fazer isso, eu posso fazer com os que eu levo. E lançar diante do Senhor, para não pegar nunca mais, deixar com Ele. Faça isso agora, em um tempo de contrição, de entrega. Faça isso agora. Eu gostaria de lembrá-lo de que no mundo cheio de gente, o Senhor Deus está ouvindo o que você está falando aí no seu coração sem você abrir a boca. Lembre-se disso. Ele está ouvindo aí a sua oração. Entrega a Ele. Sentados assim como nós estamos, dê nome aos seus fardos. É bom confessar. Dê nome a eles. Você os conhece. Entregue agora em nome de Jesus. E lance-se com Ele. Com eles. Lembro do apóstolo Pedro dizendo, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor Deus, eu levanto a minha voz aqui crendo que muitos clamores, muitas orações de entrega e de entrega de vidas junto com os fardos estão sendo feitas nesse momento. E o Teu Espírito Santo que passeia entre nós e que agora faz a leitura e agora escuta cada voz que sai de dentro do coração de gente aqui. Nós, ó Deus, sabemos que quando lançamos os nossos fardos sobre o Senhor, estamos lançando nas mãos de quem tudo pode. Ó Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tão gloriosa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tão magnífico poder de fazer com que a nossa vida ela tenha agora o alívio que só Jesus pode dar. Ó Senhor Deus, todo fardo, toda preocupação excessiva,
todo cuidado excessivo que se passa em nossas mentes e corações, sejam agora lançados em nome do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos. Rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, porque sabemos que não fizemos isso em vão. Ó Pai, sê Tu glorificado em nossas vidas. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.